Pai, no nome de Jesus, nos louvamos o Teu nome, Pai Yahvé, pela Tua presença. Espírito Santo, podemos sentir a Tua presença palpável neste lugar. Te honramos, te engrandecemos, porque reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Sem Ti não somos nada. Sem Ti não podemos fazer nada. Somos pó e cinza. Mas o Senhor escolheu nos usar como instrumentos em Tuas mãos, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, assim como nós cantamos. Tudo é pela Tua graça. Nós queremos pedir a Ti, Espírito Santo, sonda o nosso coração, continua trabalhando no nosso espírito, nossa alma e também no nosso corpo. Toma a nossa mente. Nós levamos agora o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. E paralisamos todo o ataque das trevas sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre o nosso corpo físico. Nós paralisamos todo o torpor que venha querer tirar no foco da Tua palavra, porque queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, mediante também a Tua palavra. Estamos com nossos ouvidos espirituais atentos, Senhor. Fala conosco, usa a minha vida, que eu desapareça, e somente o Teu Espírito, ó Pai, apareça e a Tua palavra faça o que Te apraz, em cada um aqui, inclusive na minha própria vida. É o que nós te clamamos, declaramos a cobertura do sangue do Cordeiro, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o estado do Rio de Janeiro, e sobre a nação brasileira. Declaramos que contra os servos do Senhor não vale encantamento. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus, amém? Deus é fiel. Amém, meus amados? Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui com a oportunidade. A pastora Nosimar nos deu a oportunidade de estarmos compartilhando a palavra. E Deus me deu nesses dias um tema e tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né, como nação, da importância desses dois requisitos que são fundamentais na nossa vida nesse tempo. Mais do que nunca, nós precisamos buscar ter na nossa vida esses dois requisitos, essas duas dádivas dadas pelo Pai para a igreja, amém? Nós vamos falar sobre o valor do fruto do Espírito e a necessidade dos dons espirituais. Vamos repetir isso? O valor do fruto do Espírito e a necessidade dos dons espirituais. Amém? Vamos abrir lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Aleluia! Versículo 16 ao 26. Gálatas, capítulo 5, no versículo 16 ao 26. Amém? Todos acharam? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo,
dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Presta atenção nisso agora, queridos. Entretanto, o fruto do Espírito é... Vamos repetir essa expressão, o fruto do Espírito é... O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Aleluia! Os que pertencem a Cristo Jesus. Quem pertence a Cristo aqui? Amém? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém, querido? E aqui o Senhor me deu algumas considerações para compartilhar com os irmãos. Primeira delas, o fruto aqui está no singular. Não é verdade? Não fala frutos do Espírito. Fala o fruto do Espírito é. Aí você vai dizer assim, mas irmã, aqui está falando amor, alegria, paz, paciência, plural. Mas vamos fazer uma comparação do fruto do Espírito com uma fruta que eu gosto muito. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito. Tangerina. Eu amo tangerina. Laranja também, mas eu gosto mais de tangerina. E o que existe na tangerina e na laranja quando você corta ela, mas não corta a tampinha, que a gente chama tampinha, né? Tampinha, não. Quando você corta, tira as cascas, isso, os gomos da tangerina e da laranja. Lá em casa acontece muito isso. Não sei se na tua casa acontece. Quando a Rita, a Solange, até a Dilminha, quando está lá na minha casa e alguém pega uma tangerina, principalmente, que eu gosto, e só tem aquela, o que eu faço? Eu peço um gominho. Por quê? Se a maioria ficou com a Solange, ou com a Rita, ou com a Dilminha. Mas eu peço, me dá um gominho. Porque naquele gomo está a essência da tangerina. O fruto, a tangerina ou a laranja que tem gomos, elas são compostas, né? O fruto é composto por gomos. Por isso fala aqui, fruto do Espírito é composto pelos gomos das virtudes chamada amor, alegria, paz, paciência. Mas todas essas virtudes têm a essência do fruto do Espírito. Amém, querido? Por isso fala fruto e não frutos. Amém? Segunda consideração. Fruto do Espírito fala de um caráter transformado. Amém? Caráter corresponde ao nosso modo de ser, sentir e agir. Vamos repetir essa expressão? Caráter corresponde ao nosso modo de ser, sentir e agir. Isso é a nossa personalidade, quem nós somos. Agora preste atenção, querido. Diz aqui no versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. O que isso quer dizer, querido? Se vivemos no Espírito, andemos de igual modo na direção do Espírito. Porque eu não posso dizer que o Espírito Santo reina na minha vida se o meu modo de ser não foi transformado.
se o meu modo de sentir não foi transformado, se o meu modo de agir não foi transformado, porque fruto do Espírito só dá quem tem o caráter transformado, a semelhança do caráter de Cristo. Nós vamos ver algo interessante aqui, na continuidade, né? Nós vamos ver depois, mas que, com certeza, você já viu, algumas pessoas deram esse exemplo aqui. Por exemplo, ali, eu acho muito lindo aquele pé de caju, não é lindo? Muito lindo. Está dando os cajuzinhos, todo mundo olha assim, cadê o caju, cadê o caju? Procura um madurinho para ver se ele consegue, né, pegar um cajuzinho, porque é gostoso. Eu gosto mais do suco. Né? Muito bom o suco de caju, né? Mas é muito lindo e muito gostoso o suco de caju. Mas você já viu aquela árvore ali, o cajueiro, fazendo força para dar caju? Ou ao pé de tangerina, ao pé de laranja, fazendo força? Não, porque faz parte da sua natureza. No tempo determinado, o cajueiro dá caju, né? O pé de tangerina da tangerina, o pé de laranja da laranja, no seu tempo, porque faz parte da sua natureza. Então, os frutos do Espírito na nossa vida, nem que nós conseguíssemos forçar ou forjar ter na nossa vida, não adianta, porque fruto do Espírito de verdade só tem quem tem um caráter transformado. E esse caráter transformado, querido, nós só vamos adquirir através de uma palavrinha chamada comunhão. O fruto do Espírito, outra consideração para a nossa vida. O fruto do Espírito é produto da comunhão com Deus. Vamos repetir isso? O fruto do Espírito é produto, isso é resultado da nossa comunhão com Deus. Amém? Vamos confirmar isso na palavra? Vamos abrir lá no Evangelho de João, um texto bem conhecido nosso, amém? Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Aleluia, vocês estão entendendo? Até aqui? Amém, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Podemos? Amém, diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Quem está falando isso? Jesus, amém? Todo ramo, preste atenção, meus irmãos, todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Quem é esse ramo aqui? Quem é esse ramo? Fala assim, sou eu. Sou eu. Fala assim, sou eu. Ele está falando para a minha vida e para a tua. Jesus falando. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto. Aí você vai dizer assim, mas por que Jesus está falando? Se a pessoa está nele, vai dar fruto. Mas ele está falando algo muito sério. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Queridos, prestem atenção, a nossa vida cristã é um processo. Vocês concordam comigo? Teve um momento na nossa vida que eu e você aceitamos a Jesus, amém? Todos aceitaram Jesus aqui, amém? Glória a Deus por isso. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador único, amém? Único da nossa vida. Recebemos a Jesus. Então, nós estamos nele, amém? Porque aceitamos a Jesus. Mas a partir do momento que o ramo, que sou eu e você, aceitou a Jesus, este ramo não pode, não acontece isso, mas vamos supor que acontecesse.
esse ramo tentasse descolar um pouquinho da videira, ou tentar ele produzir o ramo, tentar ele produzir um outro fruto que não seja o fruto da essência da árvore a qual ele está ligado. Então, a árvore a qual ele diz que está ligado, vamos supor, aquele cajueiro, estou falando do cajueiro que está na minha frente, né? Não tem como eu falar dele, né? O cajueiro, a árvore pudesse sentir e falar, e observar, e olhasse ali um ramozinho, que tivesse querer dar outro fruto que não fosse o cajueiro, e ele tivesse uma mãozinha, o que ele ia fazer? Esse ramo não está se adaptando à minha essência. Ele quer dar um outro fruto que não é o que vem de mim. Então, eu vou retirá-lo. Porque ele quer estar em mim, mas não quer produzir. E eu vou dizer algo muito sério. O fruto é do Espírito. Eu e você não podemos nunca nos gabar. Eu sou uma pessoa que tenho muito amor. Eu tenho muita alegria. Eu tenho muita paz, no sentido de você dizer que é virtude sua. Você está entendendo? É algo meu. Eu sou assim. Eu sou muito boa. Eu sou uma pessoa muito bondosa. Tem pessoas que falam assim, eu sou muito boa. Ou então você aponta para os outros. Às vezes você não fala de si mesmo, mas você muitas vezes coloca a pessoa num pedestal, né? Aquela pessoa é muito boa, ela é isso, ela é aquilo outro. Gente, presta atenção. Não é que você não possa elogiar alguém ou você admirar as virtudes de uma pessoa. Eu estou falando quando isso extrapola. Quando você relaciona a si mesmo, essas virtudes que nós vimos lá, o fruto do Espírito, que é composto por virtudes, e você diz, não, eu tenho, eu sou, eu faço, quando nós lemos que o fruto é do Espírito. E aqui Jesus está falando que todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda, amém? Isso é mais quantidade de fruto. Preste atenção, querido. Vós, continuando, no 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Interessante que aqui nessa Bíblia King James, aqui no rodapé, falou algo interessante, que aqui Jesus faz um jogo de palavras, porque em grego, essa palavra limpa, né, limpar, é katairei, pode ser também a poda, porque ele faz uma comparação, amém? Porque aqui está escrito assim, vós já estáis limpos. É como que Jesus estivesse dizendo, vós já estáis podados pela palavra. Aleluia! Quem poda a nossa vida, porque nós sabemos, né? A árvore, a planta, né? A Solange fala sempre isso lá em casa, o Carlos, né? Que é o jardineiro lá do jardim, né? Amém? Que, na verdade, toda planta precisa ser podada para que ela possa se fortalecer e dar mais fruto ainda, amém? Uma planta, uma florzinha ou uma árvore frutífera precisa da sua podação. Isso significa o quê? Ela precisa ser limpa para que ela venha ficar renovada e frutificar mais ainda. Amém, querido? É isso que Jesus faz na minha vida e na tua, amém? Glória a Deus. No versículo 4, olha só. Nós falamos da comunhão. Jesus falando, permanecei em mim. Vamos repetir isso? Permanecei em mim. Em quem? Em Jesus. Amém, queridos? Vocês estão ligados? Amém. E eu, é uma condição, tá vendo? Permanecer em mim. E eu permanecerei em vós. Agora eu quero chegar nesse ponto. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Aleluia! Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos. Não é o que nós falamos?
se não permanecerdes unidos a mim. Aleluia! O que é permanecer unido a Cristo? É manter uma comunhão íntima, profunda, intensa e permanente com Ele. Não é uma hora eu estou em Jesus, outra hora não. Uma hora eu obedeço, outra hora não. Não, Senhor, isso aqui eu vou fazer do meu jeito. É assim que eu quero. Não. Ele está falando aqui, se nós permanecermos nele, ele vai permanecer em nós. Sabe por quê, querido? Porque de nós mesmos, nós não temos condições de produzir fruto algum. Outra coisa interessante que aqui diz, falando sobre os ramos, que os ramos da videira nada produzem, só servem para dar e sustentar as uvas. Sua madeira seca para nada é útil, a não ser para queimar. Queridos, não é assim na nossa vida, na minha e na tua? Nós, sem Jesus, não somos nada. Por isso a palavra do Senhor diz que esse mundo, isso é, as pessoas e também tudo que é nesse mundo, está sendo reservado para o fogo, as pessoas que não querem saber dele. Por quê? São ramos secos. Ramos que não quiseram ser enxertados na videira. Infelizmente, também vão ser queimados os ramos que queriam e diziam que estavam na videira, mas, na verdade, estavam querendo produzir os seus frutos e não fruto da videira. E o Senhor diz que esses também são considerados ramos secos, vão ser queimados, não serve para nada. Queridos, eu e você só temos realmente valor e só podemos ser realmente vasos nas mãos do Senhor se mantermos essa comunhão com Ele e produzirmos os frutos. O fruto do Espírito que tem essas virtudes. Não existe amor, não existe paz, não existe alegria sem Jesus. É tudo mentira. O que o mundo chama de amor sem Jesus é mentira. O que o mundo chama de alegria sem Jesus é mentira. O que o mundo chama de paz sem Jesus é mentira. Porque são virtudes que somente aquele que está ligado à videira pode produzir. Ninguém, ele está falando bem sério, ninguém pode produzir esses frutos por si mesmo. Só estando em mim. Só estando em comunhão comigo. Amém, querido? Amém. Aleluia. Continuando aqui no versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, nada podeis fazer. Aleluia! Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, oh, aleluia, e vos será, aleluia, concedido. Agora preste atenção, querido, algo muito importante. Aleluia. Botei algumas considerações aqui. Os dons são do Espírito Santo, amém? Como o fruto é do Espírito, os dons são do Espírito Santo. Amém, meus amados? Mas aqui está falando, no versículo 8, presta atenção. O que glorifica meu Pai, presta atenção. O que glorifica meu Pai é que dês fruto em abundância. E assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Você lembra que eu falei lá em cima? Que o título da ministração é o quê? O valor do fruto do Espírito e a necessidade dos dons espirituais. Então, qual é o valor do fruto do Espírito? Está aqui, no versículo 8.
O valor do fruto do Espírito está em quê? Somente através dele. Somente através dele. O nome do nosso Pai Yahvé é glorificado. E nos tornamos verdadeiros discípulos de Cristo. Não é isso que Jesus falou? Não é isso? Ele diz aqui, o que glorifica meu Pai. Nosso Pai Yahvé. O Pai de Jesus é o nosso Pai, amém? Amém. O que glorifica meu Pai é que desfrutou em abundância. E assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, o nome do Pai é glorificado quando eu produzo o fruto do Espírito. O nome do Pai é glorificado e nós nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus quando nós damos fruto em abundância. Oh, aleluia! E nós vemos hoje um desequilíbrio muito grande. As pessoas estão dando valor, vamos ver, sobre os dons espirituais. Sabemos que os dons espirituais são necessários. Amém? São dádivas de Deus que Deus derramou, o Espírito Santo derrama na nossa vida. Mas nós temos visto muitos crentes valorizando os dons espirituais, mas menosprezando o fruto do Espírito. Porque dom espiritual, querido, diz a palavra, Deus derrama os dons. Amém? Em cada um, vamos ver depois sobre os dons. Estou só antecipando. Os dons, como o Espírito Santo quer, ele distribui. Amém? Mas os dons, vamos ver, que tem uma outra finalidade. Mas o que glorifica o nome do nosso Pai Yahvé é o fruto do Espírito. São as marcas de um caráter transformado, onde as minhas atitudes, o meu sentimento, o meu modo de ser, de agir, de pensar, reflete o caráter de Cristo. E o Senhor está falando que é isto que glorifica o Pai. Porque muitas pessoas não se preocupam em ter essa comunhão íntima com o Senhor, porque pela misericórdia e graça de Deus, Deus muitas vezes usa num dom espiritual. De repente, em revelação, ou profecia, ou visão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Em falar em línguas, ou interpretá-las. Vamos ver que são importantíssimos. A igreja precisa deles. Mas eu não posso valorizá-los e menosprezar o fruto. Porque o caráter transformado é o que glorifica o nome de Yahvé. E o que nos torna discípulos de Cristo é quando as virtudes desse caráter se fazem o quê? Transparecer para esse mundo de trevas. Meu irmão, eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso ter revelação e visão. Mas se o mundo vê em mim desonestidade, se vê em mim falta de amor, se vê em mim falta de alegria, de paz, os dons espirituais só vão, muitas vezes, as pessoas trazem para si a glória. Esquece que os dons são de Deus. Assim como o fruto dos dons são de Deus. E as pessoas trazem para si a glória e muitos olham para os homens. Não, ele é mais ou menos nessa parte ali da honestidade, do amor. Mas Deus usa muito ele. No dom, na revelação, na visão, então eu vou seguir. Porque lá os dons espirituais e tudo, mas muitas vezes a pessoa não sabe, e muitos, infelizmente, até sabem que o caráter daquela pessoa não condiz com aquilo que ela está pregando. E a pessoa segue por causa dos dons. E você vai dizer, mas por que Deus usa as pessoas nos dons e, de repente, ela não está lá com o caráter dela muito assim? Meu irmão, quem sabe é Deus.
Isso é com Ele. Ele sabe o que faz, com quem faz, por que faz. Agora, Ele observa como eu e você estamos agindo em relação ao que Ele fala na sua palavra. Se eu estou dando devido valor ao fruto do Espírito na minha vida e também na vida das pessoas. Se eu não exalto alguém, porque muitas vezes flui nos dons e menosprezo o outro, que muitas vezes não tem a revelação, a visão, mas muitas das vezes, querida, aquela pessoa está ali com a comunhão com Deus, onde o caráter de Cristo resplandece na sua vida e traz um impacto tão grande nas pessoas. E o nome do Pai é glorificado e as pessoas te reconhecem como um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém, querido? Aleluia! Este é o valor do fruto do Espírito. Amém? Então, eu e você nunca podemos menosprezar e achar que o fruto do Espírito é algo opcional. Isso não é para mim, não, irmã. Isso aí é para alguém que é muito santo. Isso é para a apóstola Valnice, para a apóstola Raquel, para a pastora Rosimar, para aquelas pessoas que têm unção. O que ele está falando aqui? O fruto do Espírito é para todo ramo que está ligado na videira. Amém, querido? Então, é para a minha vida e para a tua. Nós somos esses ramos que estamos firmes na videira. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Agora vamos lá nos dons espirituais. Amém? Agora vamos chegar neles. Amém? Aleluia. Já vemos aqui, né, o valor do fruto. Agora vamos ver a necessidade dos dons espirituais. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia! Vocês estão entendendo? Amém. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. Olha o que vai nos ensinar a palavra de Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. A respeito dos dons espirituais, presta atenção, esse é o apóstolo Paulo falando, amém, queridos? Lá nós vimos no Evangelho de João, Jesus falando sobre o fruto do Espírito. Agora vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre os dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que, quando eres pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Aleluia! Agora preste atenção, meus amados. Existem diferentes tipos de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Aleluia! Então, assim como o fruto é do Espírito, os dons também são do Espírito Santo. Aleluia! Continuando. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Oh, aleluia! Coloquei algo aqui sobre esse versículo 7. Os dons espirituais são, preste atenção, assim como o fruto do Espírito é, e nós vimos lá, né, as 9 virtudes, os gomos, amém? Da tangerina, amém? Aqui diz que os dons espirituais são a manifestação do Espírito na igreja, aleluia! Para a sua, qual finalidade? Para a sua edificação, isso é, para o seu fortalecimento, crescimento e amadurecimento. Por isso, são extremamente necessários, não são opcionais.
Presta atenção, meus irmãos. O que diz a palavra? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando que há uma necessidade dos dons espirituais fluírem na igreja. Por quê? Qual a finalidade dos dons espirituais? É para a pessoa se engrandecer. Ah, não, Deus me usa. Ah, Deus me usa, profecia, naquela unção. É para isso, irmão? Para a gente se colocar assim mesmo num pedestal e achar que é muito usado. Ah, Deus me ama muito mais do que fulano porque me usa assim, assim. É para isso, irmão? Não. O que está falando? A finalidade é para que cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade que todos sejam beneficiados. Amém, meus irmãos? Que a igreja do Senhor venha a ser edificada, fortalecida, que amadureça. Por isso há uma necessidade dos dons espirituais fluírem. Aí você vai dizer, mas minha irmã, como que isso acontece? Vamos ver aqui. Continuando, como que isso pode acontecer na minha vida e na tua? Porque às vezes nós reclamamos muito. Vou falar algo sério, querido. Porque eu já fiz isso. Vou falar de experiência própria. Né? Não aqui, mas em outros lugares. Já falei isso aqui uma vez. Muitas vezes eu falava assim, o culto está frio. Ah, o culto hoje não foi bom. Ah, aquela palavra... Ah, eu não gostei do culto. Misericórdia, né, irmão? Sabe por quê? Culto quem faz para Deus sou eu e você. Se eu quero força, se eu quero unção, se eu quero frio do Espírito, então dá lugar na tua vida. Busca. Não cobre do outro o que você não está fazendo. Porque muitas vezes nós cobramos das pessoas, do clima da igreja e tal, e muitas vezes nós somos só espectadores, mas não nos colocamos como canais para que haja uma transformação. E Deus quer usar a tua vida e a minha, e nós ficamos de boca fechada, nós não buscamos. Ah, não, ninguém está se importando. O Senhor está perguntando, de quem é o culto? O culto é meu. Você tem que dar o teu culto para mim. E aqui nós vamos ver, querido, como os dons espirituais funcionam na igreja. E eu e você precisamos buscá-los, amém? Continuando rapidamente, versículo 8. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Pelo Espírito. É o Espírito que faz isso, querido. Não se força nada, amém? Mas ele vai querer algo de mim e de você. Só isso ele vai querer. Preste atenção. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Isso é, aqui está falando sobre dom. Preste atenção. Sabedoria aqui está falando sobre dom espiritual. Sabedoria é nós termos a percepção de coisas que, por revelação de Deus, de uma forma tão sábia, nós conseguimos detectar algo que vai acontecer e temos a resposta para algo que ainda vai acontecer, a solução para aquilo. Isso se chama sabedoria, dom de sabedoria, dom do conhecimento. Dom do conhecimento é você ter conhecimento, você ter a percepção de algo, de uma solução para algo que está acontecendo naquele momento. Não, o motivo disso aqui que está acontecendo é isso. É o dom do conhecimento, você ter essa percepção na tua vida. Amém? Estamos falando de dons. Aí você pode dizer, se eu estudar muito, eu tenho conhecimento, então eu tenho dom do conhecimento. Não, estou falando de dons espirituais. Preste atenção. É algo nos dado de forma sobrenatural. Não tem nada a ver comigo e contigo, nesse sentido do que eu sou, do que eu faço, aconteço. É Ele que dá. Amém? No tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Dom de sabedoria, dom de conhecimento, amém? Palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. Estou falando aqui aquela fé sobrenatural, algo muito além de somente acreditar. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. Preste atenção nisso. Não é que você também não possa orar. Preste atenção, meu irmão. Então eu não posso orar para alguém que está pedindo uma oração
para eu orar, para ser curado. Não, querido. Nós podemos orar e devemos. Que quem cura é Jesus, amém? É o nome de Jesus. Amém? Você vai orar com fé. Mas aqui está falando do dom específico que Deus derrama na vida de alguém de uma forma que aquilo é constante. Aquilo acontece sempre na vida da pessoa porque ela flui naquele dom, amém? É algo específico. O dom de curar na vida de alguém. Há outro poder para operar milagres, amém? Há outro profecia. E aqui a profecia do... Amém? Há outro discernimento de espíritos. Há outro variedade de línguas. E ainda há outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito, aleluia, realiza todas essas ações. E Ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Aleluia! Os dons são dele, é ele que distribui, conforme a vontade dele. Então, qual é a tua parte e a minha? Não é isso? Ele distribui, os dons são dele, e diz aqui, querido, quando fala a outro, porque ele faz essa distribuição. Porque aqui nós vemos, interessante, né? São 9. O fruto do Espírito, né, se divide em 9 virtudes, 9 gominhos. Todo mundo lembra dos gomos, né? Ninguém vai esquecer dos gomos, amém? Os 9, né? Gominhos, o fruto do Espírito. E também os dons espirituais são 9. Aleluia! Que tremendo, não tinha percebido isso, irmão. Perdoa-me. Quando eu vi essa comparação 9, eu falei, sabe por quê? O Senhor falou comigo naquele instante, viu, Adriano? Porque às vezes você lê, você até sabia, mas passou desapercebido. Aí quando eu vi, o Senhor falou, sabe por quê? Porque a minha igreja precisa ser uma igreja equilibrada. Aleluia! Equilíbrio! Aleluia! Fruto do Espírito, 9 virtudes. Dons espirituais, 9. E esses dons precisam fluir na igreja. Há uma necessidade, mas nunca para vanglória, exaltação, mas para edificação, para fortalecimento, para amadurecimento espiritual, dentro do propósito de Deus. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. É Ele que distribui, querido. Mas nós vamos ver a minha parte e a sua. Mas nunca esqueça, é Ele que faz. Misericórdia. Infelizmente, nós vemos e sabemos, por discernimento de espírito, isso aconteceu na minha vida, não sei se você já aconteceu isso, de ver uma pessoa que estava forjando uma atuação do espírito, dom espiritual. E no discernimento do Espírito, que pela misericórdia, Deus havia me concedido naquele momento, o Senhor falou, isso não vem da minha parte. É o inimigo. Então, eu e você precisamos buscar os dons espirituais, deixar fluir, e infelizmente muito tem forjado. E o que tem acontecido? Muitas pessoas, crentes, deixam de buscar os dons espirituais, porque quando vê muita farsa, muita coisa errada, porque a profecia era falsa, porque a visão era falsa, porque a revelação era falsa, muitos não buscam por quê? Não preciso disso não. Não preciso não, porque isso aí dá muito problema na igreja. Então, deixa isso de lado, que importante ter Jesus na minha vida, e não vou buscar isso que a palavra já está falando? Não! Está falando que o Espírito Santo deixou para a sua igreja os dons espirituais para edificação, fortalecimento, amadurecimento, para nosso fortalecimento, edificação. Então, como eu e você vamos menosprezar e não sentir a necessidade de buscá-lo para a nossa vida? Não preciso disso.
Porque nós vimos lá, que glorifica o Pai. É o fruto. É o dom, é o fruto. Amém, meus irmãos? Vocês estão ligados? Que glorifica o Pai, que nós lemos. É o fruto do Espírito. Mas o que traz edificação para a igreja, o que fortalece, amadurece, são os dons do Espírito. Então, eu não posso enaltecer um e desprezar o outro. E não posso desprezar um e enaltecer o outro. Eu tenho que valorizar o fruto e tenho que sentir necessidade da minha vida dos dons espirituais. Amém? Isso é fruto do Espírito. Dom do Espírito. Se é dele, eu quero tudo que vem dele para a minha vida. Você quer tudo? Sandrinha, você quer tudo do Espírito Santo para a tua vida? Então, eu quero dizer para você, Sandrinha, você tem a oportunidade, todos os irmãos, e eu também, de termos essa dádiva, essa bênção, de enxertados na videira. Oh, aleluia! Produzimos porque vem dele o fruto do Espírito e também temos a chance, a oportunidade, o privilégio de buscarmos os dons espirituais. E ele derrama. Como ele quer, mas ele derrama. Amém, meus amados? Vocês estão entendendo? Isso é importante. Se eu e você pegarmos isso para a nossa vida, assim como eu peguei do 9, eu falei, meu Deus, você falou comigo, algo eu tinha lido, mas eu peguei, viu, Fernanda? Naquele momento ali eu peguei 9:9, o Senhor falou, equilíbrio, porque eu quero a minha igreja equilibrada. Eu falei, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Então nós temos que buscar. Amém? Diz aqui, olha só, continuando, para a gente estar finalizando. No versículo 12, continuando. Foi aqui que eu parei, não foi? Porque eu vou embora, daqui a pouco eu até me esqueço onde eu parei. Vamos lá, versículo 12. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, amém? E todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. Oh, aleluia! Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Oh, aleluia! Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Graças a Deus por isso. Aleluia! Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Não é verdade? Isso é que coisa horrível, né? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Oh, aleluia! E se todos fossem um só membro? Onde estaria o corpo? Fala assim, não existiria. De novo, não existiria. Oh, Jesus, isso é maravilhoso. O olho não pode ordenar a mão. 21, né? Não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés. Não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são essenciais. Oh, aleluia! Irmãos, nunca pense que você não serve para nada. Ah, mas quem sou eu? Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não sei isso, não sei aquilo. Você é um membro essencial para o corpo de Cristo. Você é único. A maneira que Deus faz na tua vida é diferente da maneira que Deus faz na vida do irmão. Mas saiba de uma coisa, assim como eu e você, nós somos, amém? Membros
Individualmente somos membros, mas só somos corpo de Cristo quando estamos juntos. Cada um fazendo aquilo que Deus determinou para que nós venhamos fazer. Devemos ficar alegres com isso, contentes. Nós somos essenciais. Fala assim, eu sou. Fala assim, eu sou. Isso não é orgulho e vaidade não, querido. Isso é a palavra de Deus. Fala assim, eu sou essencial no corpo de Cristo. Amém? Toma posse disso. E nunca deixe o diabo dizer que você não é nada. Quando ele disser isso para você, você diz, diabo, tu é mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que eu sou essencial no corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Por isso, no 23, e os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros do corpo, os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Não é verdade isso, irmão? Todavia, presta atenção, quem fez isso? Foi Deus, olha. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade. Oh, aleluia! Para quê, querido? Olha no 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Oh, aleluia! Querido, isso aqui me lembrou de um testemunho tremendo. Eu ouvi alguns anos atrás, e é um testemunho verídico. Só um momento. Conta-se, né? Mas é um testemunho verídico, né? Um pastor numa igreja, não sei se foi na Inglaterra, e nessa igreja havia um coral muito lindo. Já ouviram esse testemunho? Algumas pessoas talvez já tenham ouvido, né? Havia um coral muito lindo, Claudinha, nessa igreja. E tinha uma senhorinha, muito idosa, que estava naquele coral. E ela já não tinha uma voz assim, que como se diz, enquadrasse muito naquele coral. Às vezes falhava um pouco, não é verdade? Às vezes não tinha aquela afinação, acredito eu, né? Não mais a afinação que tinha outrora. Mas como ela amava estar naquele coral. Ela queria estar ali. E aquela igreja começou a crescer, crescer, crescer. E aquele pastor olhou e viu aquela senhorinha lá. E às vezes ele ouvia, porque ele também era uma pessoa que entendia de música. Ouvia que o som, a vozinha dela não estava se enquadrando muito bem com o coral, que era muito apresentável. O que ele fez? De uma forma educada, entre aspas, de uma forma educada, ele chegou na senhorinha, falou, minha irmã, a senhora é uma bênção, mas a senhora, eu tenho visto, já está com uma certa idade, precisando descansar e preservar as suas cordas vocais. Então, eu queria, oferecer à senhora a oportunidade de sentar ali na primeira fila da igreja, para assistir o culto e estar intercedendo por nós, pelos irmãos do louvor, pelo pregador que vai trazer a palavra naquele dia. Tá bom, minha irmã? E aquela irmãzinha, com toda a humildade do coração, tá bom, pastor, o que eu quero é servir. E ela saiu do coral e foi obedecer o que o pastor falou para ela. E passou-se poucos meses, pouco tempo depois, não me lembro quanto tempo foi, essa irmã veio a falecer, o Senhor recolheu. E aquele coral acabou. Acabou o coral. E o pastor não entendeu como um coral tão afinado, tão bonito,
De repente, um desanimou, um saiu, o outro saiu, o outro não quis mais. Não quero. A igreja ficou sem coral. Uma igreja bonita, com membros, né? Bastante membros, mas não tinha mais coral. E o Senhor, certa vez, usou uma profeta e falou com aquele pastor: você tirou aquela que dobrava todos os dias o joelho em favor daquele coral. A única que fazia isso. Ele tirou a peça essencial, que ele achou que não tinha mais importância. Meu irmão, aqui está falando, aquele que aos olhos humanos parece ser o menos decoroso, é fundamental para Deus. É fundamental. E isso acontece até hoje nos nossos dias. Quantas vezes as pessoas valorizam quem aparece, mas desvaloriza quem não aparece. Quando aqui está falando, olha que tremendo que Deus faz. Ele dá muito mais valor. Olha isso, é a palavra de Deus, querido. Quem somos nós para ir contra a palavra? Olha no 24 e 25. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dela tinham necessidade. Oh, aleluia! Que honra Deus deu para aquela velhinha, que o pastor achava que não tinha mais necessidade dela. Deus usou o profeta e falou: aquela era a pessoa que orava todos os dias, dobrando os joelhos para esse coral. Por isso, ele simplesmente acabou. Amém, queridos? Vamos tirar isso como lição para a nossa vida, amém? Continuando aqui, no 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, amém? E cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo, amém? Assim, quando somos membros do corpo, nós também somos ramo da videira. Oh, aleluia! Assim na igreja, fala assim: Deus estabeleceu. De novo, Deus estabeleceu. Aleluia. Alguns, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Em seguida, os que realizam milagres. Os que têm dom de curar. Os que têm dom de prestar ajuda. Os que têm dom de administração. Os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? Fala assim, não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Todos têm o dom de realizar milagres? Não. Todos têm dom de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos as interpretam? Não. Contudo, agora chegou a minha parte, a tua. No último versículo. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Oh, aleluia! Então, a minha parte, a tua, é buscar os dons espirituais. Eu não posso desprezá-los. Isso não é para mim, não. Quem dá os dons espirituais? O Espírito Santo, é Deus. O Espírito Santo quem dá. Mas ele diz, a minha parte é buscar. Porque se eu não sinto necessidade de uma coisa, não vou buscar, tá certo? Não preciso, então eu não busco. Se você não busca, você não tem. Eu chego na igreja e reclamo que não tem isso, não tem aquilo. Eu não busco. Eu não busco para a minha vida e reclamo que o outro não tem. Misericórdia. Não é verdade? Eu não tenho, não busco e aponto para o meu irmão dizendo que ele não tem e não busca. E eu não faço isso. Faço assim, misericórdia. Mas hoje, como igreja, oh, aleluia, eu e você aprendemos que a igreja do Senhor
foi chamada para ser uma igreja equilibrada. Eu preciso valorizar o fruto do Espírito, que tem, pertencente a ele, as 9 virtudes. Amém? Nós vamos ver rapidamente agora só 3 delas, para a gente estar finalizando. Amém? Mas eu também preciso dos dons espirituais. Mas eu só tenho se eu buscar. E esses dons espirituais são extremamente necessários. Fala assim, extremamente necessários. Por quê? Porque para que a igreja venha a ser edificada, querido, é o apóstolo Paulo que está falando isso. Um homem extremamente usado pelo Espírito Santo. Está falando que uma igreja fortalecida, edificada, amadurecida, ela se torna assim quando o fruto do Espírito, tem a comunhão com o Senhor que dá o fruto do Espírito, mas os dons espirituais é que fazem a edificação, querido. É a palavra que o Senhor está dizendo. Então, eu não posso menosprezar os dons espirituais, valorizar o fruto do Espírito somente. Eu tenho que valorizar o fruto do Espírito e sentir a necessidade dos dons espirituais. Então, se eu sinto necessidade, eu vou buscar para a minha vida. Amém, querido? Em nome de Jesus, aleluia. Então, vamos falar aqui, rapidamente. Que horas são, gente? Eu estou meio perdido. 11? Ih, Jesus, manda amém. Rapidinho, tá bom? Vocês estão comigo? Tá calor? Eu também estou sentindo calor aqui. Estou suando. Mas eu creio que o Senhor quer fechar com chave de ouro aqui a palavra, para que eu e você venhamos sair daqui com essa consciência, porque Deus trouxe uma consciência muito séria para mim, quando eu estava meditando na palavra, amém? Rapidamente, tá bom? Vamos falar rapidamente vamos voltar lá no Evangelho de João, que é somente aqui, esses 3 frutos do Espírito, fruto do Espírito, até eu confundo, Fruto do Espírito são virtudes. João, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui que eu estou... Aleluia. Amém. Aqui. João, capítulo 13, perdão. Evangelho de João, capítulo 13. Oh, aleluia. Que eu fui para os dons espirituais, mas passei disso aqui que é muito importante, que eu e você precisamos ter no coração. Amém? João capítulo 13. Oh, Deus, Tu és o nosso refrigério, Senhor, misericordioso. João capítulo 13, versículo 34 ao 35. Olha o que diz a palavra do Senhor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Aleluia! Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Agora, João capítulo 15, versículo 9 e 10. Olha o que diz também, falando do amor. Voltando um pouquinho a folha. 9 e 10, olha só. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu. Aleluia. Se obedeceres os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, permaneço em seu amor. Querido, como nós falamos, o fruto do Espírito não tem condição de nós amarmos se não estivermos ligados à videira. Ele está falando aqui, o meu amor. Então, está dizendo o quê? Que eu e você não temos amor nenhum. Vocês têm que amar o próximo com o meu amor. Sou eu que dou o amor que você deve amar o teu próximo. Sou eu, o amor é meu. Por isso, permanece em mim. Agora só alegria. E alegria? Continuando aqui, versículo 11. A virtude da alegria faz parte do fruto do Espírito. Diz aqui no versículo 11. Temos dito essas palavras para que a minha... Olha só. Eu fui entender, Vanessa, porque a palavra de Deus fala. A alegria do Senhor é a nossa força.
E Jesus aqui diz: tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Oh, aleluia! Eu vi uma definição tremenda, a apóstola Valnice ministrando. Perdão, esses dias aí, sobre a festa de tabernáculos. Então, ela falou sobre a diferença da alegria para a felicidade. Achei tremendo, que as pessoas pensam que é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Felicidade, tem até uma musiquinha que ficou na minha cabeça, uma propaganda, que não sei se você se lembra, não quero nem me lembrar, senão vai voltar de novo a musiquinha. Ficava na minha cabeça. Tira essa música da minha cabeça que não sai. Uma propaganda que não sai. Negócio de felicidade. Mas, misericórdia, Senhor. Graças a Deus. Não vou me lembrar, não. Só lembrei da palavra. Agora veio minha mente. Por quê? Felicidade é algo transitório. Você está feliz porque alguma situação boa aconteceu na tua vida. Você recebeu um aumento, você ficou feliz. Você comprou uma casa nova, você ficou feliz. Até mesmo uma cura, você não fica feliz? Poxa, glória a Deus, né? Uma cura, você ficou feliz. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas depois passou aquele momento, vem as lutas, desafios, continua, não é verdade? E agora você não está feliz. Você está triste. Não é? Porque a felicidade fala de uma transitoriedade no teu humor, né? Você está bem quando as coisas estão bem. Você está se sentindo mal quando as coisas estão mal. Mas a palavra do Senhor diz que a alegria, oh aleluia, a alegria do Senhor, a nossa força. Porque Jesus está falando aqui também no Novo Testamento. Tenho-vos dito essas palavras. Por quê, querido? Porque ele sabia que ele ia ser crucificado, ele ia morrer, iria ressuscitar, iria para a glória. Os discípulos iam se sentir sozinhos, não é assim? Enquanto Jesus estava com eles, estava tudo bem. Qualquer coisa, Jesus nos defende. Nós estamos com o Mestre, o Filho de Deus está conosco, está tudo bem. Não preciso me preocupar. Mas Jesus sabia, e eles ainda não entendiam muita coisa que Jesus falava, mas Jesus sabia que estava chegando um momento que eles iam ficar sem ele. O Espírito Santo ia vir, amém? Só que naquele momento, antes do Espírito Santo ser derramado de uma forma mais intensa, eles iriam se sentir sós. Mas o Senhor Jesus diz: tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria, oh aleluia, permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Oh aleluia! O que ele está dizendo? Que a alegria que ele dá para a nossa vida é tão suficiente que também nos faz ser felizes. Nós somos alegres e felizes. Somos felizes quando tudo está bem. Quando tudo está mal, a gente chora, a gente fica triste. A gente fica triste, gente. É mentira eu dizer que não fico triste. É mentira você dizer que não fica triste. Mas sabe de uma coisa? Você pode ficar triste, eu posso ficar triste. Mas a alegria do Espírito começa a inundar teu coração. Aí você, naquela lágrima que rola pelo teu rosto, mesmo assim, você levanta o teu rosto para o céu e você diz: exaltado, glorificado, magnificado seja o teu nome, porque tu tens o controle. Senhor, eu me alegro na salvação, porque o diabo não pode tirar de mim aquilo que o Calvário me comprou. Por isso eu e você estamos alegres. Você respira fundo, segue em frente. Quando o diabo pensou que você ia ficar prostrado chorando, você se levanta de novo, cheio de força e vigor. E a força que você não pensava que tinha, a alegria do Senhor te dá. Oh, aleluia! Oh, aleluia por isso. Está pensando? Oh, ramana cheia. Diabo, sobrada. Diabo é falso leão.
O leão da tribo de Judá está sentado à direita do Pai, do trono. Tem o controle de tudo na mão dele. Ele dá vida, mas também mata. Ele cura, mas também fere. Ele levanta, mas também abate. E ele não pede o controle de nada. Por isso ele diz, a última virtude, que é a paz. Também João, para nós finalizarmos, querido. Para você ter paz de coração, nesse tempo que nós estamos vivendo. João, capítulo 14. Voltando um pouquinho. 14, versículo 25 ao 27. Olha o que diz Jesus para a minha vida e para a tua. Fica de pé nesse momento. Debinha, pode vir. Debinha vai estar ministrando um louvor aqui. E quero que você, nesse momento que eu estiver ministrando louvor, você busque, sintonize com o trono, que Deus vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Porque é Ele que faz, é Ele que distribui. Tudo vem dele e volta para Ele. Olha o que diz João 14, o versículo 25 ao 27. Diz assim a palavra de Deus. Esses ensinamentos, preste atenção, meu irmão, na palavra de Deus. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o conselheiro, oh aleluia, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixe-vos a paz. Recebe a paz do Senhor no teu coração, querido. A paz que só Jesus pode dar. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Oh, aleluia! Porque Jesus está falando para a minha vida e para a tua. Eu deixo para vocês a minha paz, meus filhos. A minha paz eu vos dou. Não dou a vocês como o mundo a dá. Preste atenção. Às vezes nós pensamos que os homens vão ser a causa da nossa paz. E não é o homem. Deus quer que tiremos os olhos dos homens e coloquemos nossos olhos nele. Porque dos homens Deus cuida. Deus sabe como tratar com cada um. Deus quer que eu e você nos posicionemos nesse tempo em oração, jejum, intercessão e clamor, mas sem tirar os olhos dele. Amém, meus amados? Porque o Senhor está falando aqui: não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar, porque a minha paz eu vos dou. Amém, meus amados?